Na aula passada, a gente fez o estudo de caso, e eu disse que hoje a gente ia ver os itens 3.6, né, que é decisão em grupo individual coletiva, 3.7, que é tomada de decisão, e a gente, níveis hierárquicos, que a gente até falou já na aula anterior, que são os níveis estratégico, né, tático e operacional, e principalmente a questão da centralização, descentralização e delegação, né? Tem para a gente ver em PowerPoint, mas eu creio que não vai dar, tá? Então, eu queria saber de vocês. Vocês baixaram a apostila, o conteúdo? Eu gosto do físico, gente, porque eu leio e escrevo, mas assim, você pode estar com ele virtual no seu celular, você pode estar com ele no seu computador, no seu notebook. O importante é que você tenha acesso ao conteúdo e você sempre leia os tópicos que eu peço para a aula seguinte, porque eu vou partir exatamente do pressuposto de que você já leu. Só um instante, gente, vou baixar aqui o note que eu tenho que pegar a caneta, só um minutinho. Tá? Então, antes de eu passar o slide do assunto que eu quero retomar hoje, a gente vai estar falando, eu até já falei na aula passada, mas vou só reforçar, que é para a gente poder formalizar o tópico. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat, que às vezes vocês fazem perguntas. Muito bem, Fabíola. A Fabíola está explicando aí o pessoal que não sabe em relação, muito bem. Depois você pode colocar até no grupo, faz um Ctrl+C, Ctrl+V. E coloca no grupo, né? Eu também gosto físico, né? Mas, assim, desenvolve a escuta, atenta, presta atenção, que aí, quando você conseguir imprimir, você dá uma lida e você já visto o conteúdo na aula, né? Assim, tem muita gente que ainda diz assim, que eu preciso me modernizar. Mas, gente, eu gosto muito ainda da coisa física. Eu sei que diminui espaço, tenho vários amigos que já leem livros virtuais, né? Inclusive, tem até Kindles, né? Tem a ferramenta específica para ler o livro, porque, assim, quando a gente usa aqui o celular, a luz, né? Cansa a vista e essas outras coisas, pode fazer, viu, os passados, tá? E já existe uma ferramenta tecnológica que a luminosidade não cansa tanto. Eu achei interessante que essa amiga minha me mostrou, gente, tem até as horas de a gente passar a folha, é interessante, mas não tem o cheiro do livro novo. Eu adoro para a livraria abrir os livros para ficar cheirando, né? Mas tudo bem, contanto que você tenha ou virtual ou físico, tá certo? Para estar acompanhando. Então, gente, a gente tem falado sobre o processo decisório, né? E só recapitulando, né? A gente toma decisões todos os dias, né? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, né? E muitas vezes é tão inerente ao processo da decisão que a gente nem se dá conta de que está decidindo, né? A gente decide que roupa vai vestir, a gente decide qual acessório que vai usar, né? A quantidade de comida, o tipo de comida que vai comer naquele dia, ou seja, a decisão, ela está inerente ao nosso cotidiano. É óbvio que o foco que a gente fala aqui é em relação à nossa disciplina, processos decisórios no ambiente organizacional, tá? E a gente tem visto ao longo das nossas aulas o quanto é complexo tomar decisões, dependendo da natureza do conflito, da divergência, né? Aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham? Vocês acham que é mais fácil tomar uma decisão sozinho ou em grupo? Me digam aí, respondam aí. Em grupo. Por quê? Por quê? Vamos só assim alimentar um pouquinho assim esse questionamento. Por que é melhor tomar uma decisão em grupo? Porque são diferentes argumentos e você pode alinhar e juntar e formar uma opinião. Muito bem. Outra pessoa para participar, vamos lá? Professor, acho que depende do contexto, né? Mas se tratando da questão de empresas, é melhor em grupo até para divisão de responsabilidade. Né? Então, professora. Toma a decisão sozinho, tudo tem que ficar com responsabilidade, certo ou errado?
Vamos lá. Em grupo, pois algumas pessoas conseguem pensar fora da caixa. Um conceito novo esse daí, de pensar fora da caixa, né? Professora? Oi, vamos lá, fale, estou lhe Pronto. ouvindo. Eu também concordo na questão de decisões ser melhor em grupo, mas até porque quando a decisão é individual, tem a carga é maior, a responsabilidade é maior, e quem tem que estar tomando a decisão tem que estar pensando assim, a 10 passos na frente. Mais alguém? Olha só, que legal, o pessoal participando no chat, abrindo o microfone, eu gosto disso, tá? Gente, olha, vocês estão certíssimos, tá certo? Né? Mas teve um aluno que falou assim, que muitas vezes também depende do contexto, né? Então, assim, se a natureza da decisão é de uma atividade rotineira, você vai fazer uma reunião para um procedimento que já existe, entendeu? Né? Mas, se é uma decisão complexa, não programada, ou que vai exigir, né, que se realmente seja avaliadas as consequências, tá, que tem mais informações, é óbvio, né, que se você tomar essa decisão compartilhada é melhor. Por quê? Lembra aquela história que quando eu falei, quando você está focado muito num problema, você não vê as outras possibilidades, né? E as pessoas que não estão tão focadas, elas estão mais abertas para pensar fora da caixa, né? Para ver outras alternativas, certo? Então, todas duas têm vantagens e desvantagens. Então, veja só, se eu tomo uma decisão individual, qual é a vantagem? É mais rápido. Eu decidi, vai ser do jeito que eu falei e acabou-se. É mais rápido, tá? A responsabilidade é focada em mim, que decidi, tá certo? Mas será que eu tomei a decisão mais acertada? Não é? Porque, às vezes, a rapidez faz com que a gente se precipite, entendeu? Então, assim, uma desvantagem pode ser isso, tá certo? Às vezes, a pessoa tem muita autoridade formal, né? E usa dessa autoridade de uma maneira inadequada. Agora, qual é a vantagem de uma decisão em grupo? As decisões, elas têm uma qualidade melhor, tá certo? Por quê? Porque vão ser, naquele momento, vão ser compartilhadas as ideias, mas, em compensação, é mais lenta, né? Por quê? Porque se você vai reunir, você vai ouvir, vai ponderar, ver, analisar as possibilidades de escolha, mas aí é que tá. É melhor uma coisa lenta para dar certo ou uma coisa rápida, precipitada, que pode dar certo ou pode não dar certo? Isso vai depender muito do contexto, isso vai depender muito das variáveis envolvidas, tá certo? Mas o que a gente tem percebido ultimamente, pessoal, é que muitas organizações estão tomando decisões coletivas, decisões grupais, até mesmo porque aquela decisão pode não impactar diretamente no seu setor, mas reflete. Então, assim, hoje as organizações, até mesmo que defendem a gestão compartilhada, né, que defendem a questão da descentralização, da autonomia, da delegação, aí é mais um aspecto positivo de estar se trabalhando essas decisões grupais, tá certo? Muito bem, fechamos esse tópico, agora vamos para um outro, que é o modelo racional de tomada de decisão. Nós já aprendemos na aula passada o que são decisões programadas e decisões não programadas, tá certo? Já aprendemos que as decisões programadas são aquelas decisões rotineiras, são aquelas decisões do dia a dia, que já existe norma e padrão de procedimento para elas. As decisões não programadas são aquelas decisões de situações inusitadas, adversas, que muitas vezes o gestor ou o grupo de pessoas podem tomar decisões baseadas na sua vivência pessoal, numa experiência parecida que você passou, tá certo? Ou em princípios da racionalidade, tá certo? Que é o que a gente vai estar vendo aqui. Deixa só eu colocar aqui para a gente compartilhar aqui o slide.
Só um minuto, tá, gente? Ai, que bom que hoje está legal. Na segunda-feira eu soube que teve aquela instabilidade, né? E ontem, apesar de eu não ter tido, assim, uma instabilidade, a internet oscilou muito, travou muito. Mas hoje, até agora, está fluindo. E vai fluir até a gente concluir, se Deus quiser. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, vamos aqui. Não falar muito não, né, Ramon? Às vezes, quando a gente fala, hoje tá bacana. Gente, mas isso também não é só a plataforma, não. Eu não sei vocês, mas hoje foi um dia de chuva, né? Muita chuva, graças a Deus, para aliviar o calor, para fazer com que as pessoas tenham suas plantações no interior irrigadas, mas eu já observei uma coisa, quando chove a internet fica assim um pouco lenta, de uma forma geral, tá? E hoje à tarde, como eu falei para vocês, eu estou desde 15 horas logada aqui nesse computador, né? Eu tive reunião de trabalho, e depois eu tive uma outra reunião, tive 3 reuniões em aula, né? E teve a segunda reunião, eu quase que eu não consigo, porque não rodava. Aí eu tive que desligar o computador, reiniciar o modem, aquela coisa toda, né? Mas eu já percebi que quando está assim, nesse período chuvoso, fica um pouco mais lento. Olha o Ramon aí, esnobando, conectado em 2 aparelhos, né? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação aqui em relação ao processo decisório, para a gente poder entender esse modelo de decisão, modelo racional. Então, como eu falei há pouco, né, decidir é optar ou selecionar dentre várias alternativas de cursos de ação aquela que pareça mais adequada, tá? Quais são os elementos desse processo de decisão? Quem é que pode ler aí o item 1? Fazer vocês lerem agora, para ver se participam mais. Vamos lá? Quem é que pode ler o 1? Item 1. Tomador Tudo bem. da decisão é o indivíduo ou grupo de indivíduos que faz uma escolha dentre vários cursos de ação disponíveis. Muito bem, obrigada, né? Então, tomador de decisão é quem decide, que pode ser individual, que a gente acabou de ver, e pode ser grupal, tá certo? Objetivos são os resultados que o tomador de decisão pretende alcançar por meio das suas ações. Nós já aprendemos nas aulas passadas que quando eu preciso decidir, é porque a situação assim exige. Uma situação de conflito, uma situação de divergência, aonde eu tenho que tomar uma decisão. E essa decisão, ela vai ter consequências. E o que eu quero atingir com essas consequências, né? Outro elemento, quem pode ler aí o item 3? O sistema de valores são os critérios de preferência que o tomador de decisão usa para fazer sua escolha. Pronto. Olha só o que o colega acabou de dizer. Os critérios de preferência. Pode ser na racionalidade, pode ser na intuição, tá? Pode ser na criatividade, tá certo? Ou seja, as decisões, elas acontecem, elas precisam serem tomadas, tá? E você pode seguir um critério específico, que é o que a gente vai estar vendo aqui, já já. Quem pode ler o item 4? Item 4, cursos de ação. São as diferentes sequências de ação que o tomador de decisão pode escolher. Ou seja, as linhas de ação. Eu posso ir para o caminho A, posso ir para o caminho B, posso ir para o caminho C. Quais são as consequências de cada caminho? Item 5. Estado da natureza. São aspectos do ambiente que envolvem o tomador de decisões e que afetam suas escolhas de cursos de ação. São fatores ambientais fora do controle do tomador de decisões. Pronto, gente. Estados da natureza são os fatores externos, são as variáveis que interferem. Por exemplo, eu acabei de falar de um fator aqui, a internet lenta. Entendeu? Então, assim, isso é um fator que pode afetar. Então, assim, na segunda-feira, a instabilidade na plataforma, tá certo? Gerou o quê? Uma instabilidade de tal forma que muitos professores não conseguiram logar e não conseguiram dar suas aulas. Qual foi a decisão a ser tomada? Remarcar a aula, usar um outro aplicativo, ou o Meet, ou o Google,
né? Então, assim, isso foi uma coisa que dependeu de um fator externo, de um fator ambiental que não estava no controle da turma nem do professor. Em tempos de pandemia, em tempos de lockdown, em tempos de home office, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, que decisão pode ser tomada? Remarca a aula, né? Se o problema é no Teams, vamos para o Meet, ou para o Zoom, né? Não sei, como foi que o professor de vocês resolveu? Da segunda-feira, por curiosidade. Aguardou um pouco. Deu para seguir a aula. Ah, deu certo? Ótimo. Né? Então, gente, vamos aqui, vamos continuar. Consequências. O que são as consequências? Representa os efeitos resultantes de um determinado curso de ação e de um determinado estado da natureza, que foi isso que eu acabei de falar, né? Relacionado ao exemplo citado, né? Então, vamos lá. E quais são os níveis de decisão? Quais são os níveis existentes? Nós já falamos disso daí, gente, na aula passada, quando a gente, lembra que eu projetei aquela piramidezinha, que a gente falava dos níveis hierárquicos de decisão, que é exatamente o estratégico, o administrativo e operacional. Então, as decisões de cunho estratégico, só relembrando o que a gente já falou, são relacionadas com as relações entre a empresa e o ambiente, guiam e dirigem o comportamento da empresa, principalmente quando ela expande e altera sua posição em relação ao produto ou mercado, ou seja, decisões de caráter estratégico são tomadas na cúpula da pirâmide, tá certo? Que são as pessoas que exercem cargo de direção, de presidência, de até gerentes com esse nível de decisão estratégica. Decisões administrativas, já é média gerência, são relacionadas com a estrutura e a configuração organizacional da empresa, com a alocação e distribuição de recursos. Por exemplo, nível estratégico determina, né? O administrativo ou tático transforma aquela decisão na linha de ação e vem nós aí, né? Nas decisões operacionais, vai realizar a tarefa. Então, ó, decisões operacionais relacionadas com a seleção e orientação do nível operacional encarregado de realizar a tarefa técnica, ou seja, um manda, o outro transforma a ordem em ação, em linha de ação, o que fazer, e a base vai executar, certo? Até aqui tudo bem, gente? Só uma breve revisão para a gente poder lembrar, antes da gente estar falando nesse modelo racional de decisão desse cidadão aí. É muito conhecido como modelo de Simon ou Simon, né? Tá? Então, esse cidadão aí, ele foi um psicólogo, foi economista, e ele desenvolveu conceitos e nomenclaturas que permitiam o quê? Descrever a estrutura e funcionamento das organizações, né? Publicou livros, que foi considerado o marco inicial da teoria comportamental, inclusive ganhou até prêmio Nobel da Economia por essa teoria que ele desenvolveu de tomada de decisão. Foi consultor da NASA, nos últimos anos estava desenvolvendo pesquisas na área de inteligência artificial, ou seja, a gente vê que o cara realmente é um cientista, é um pesquisador. E o que é que ele traz para a gente no aspecto da tomada de decisão? Tá certo? Então, ele diz que a organização é um complexo sistema de decisão. Complexo por quê, gente? Vejam só. As empresas, elas têm suas missões, né? Cada empresa tem a sua missão. Elas têm sua visão de futuro. Elas têm os seus objetivos. Então, as empresas, elas são compostas de setores que, por sua vez, são compostas por pessoas que vão desenvolver atividades para que aquela missão e aquela visão de futuro sejam cumpridas. Mas, no meio a isso tudo, tem os fatores externos, tem o clima organizacional, tem a questão de que as pessoas têm comportamentos e atitudes diferentes, então tudo isso se transforma no emaranhado, numa teia. Então, quando a gente diz que a empresa é um complexo sistema, é porque envolve tudo isso. E nesse sistema, cada colaborador participa racional e conscientemente
escolhendo e tomando decisões individuais ou grupais a respeito das alternativas mais ou menos racionais do comportamento. O que é isso? Dentro desse processo de decisão, existem, tá, pelo menos 6 elementos, que é o tomador de decisão, objetivos, preferência, estratégia, situação e resultado. Alguns a gente já viu, por quê? Porque são comuns às outras teorias. E o que são esses elementos? O que é que cada um diz? Ora, o tomador de decisão a gente já viu no instante, né? É quem faz uma escolha ou opção entre várias alternativas de ação. O objetivo é aquilo que eu quero atingir tomando a decisão. São as pretensões que o tomador de decisão pretende alcançar com as suas ações. Preferências são os critérios que o tomador de decisão usa para fazer a escolha, tá? Qual é o sistema de decisão mais apropriado? Também acabamos de falar. Estratégia é a forma, é o como, é o caminho que o decisor vai escolher para melhor atingir esse objetivo a ser alcançado. A situação em si é os aspectos ambientais que vão envolver, né, todo o processo de tomada de decisão, é a natureza do conflito, e o resultado é a consequência que a estratégia traz quando você toma determinada decisão, tá? Até aqui tudo bem, gente? Se tiverem dúvidas, abram o microfone ou vão para o chat. O Jefferson está aqui dizendo que os slides não aparecem para ele. Você já atualizou, Jefferson? Às vezes acontece, se você tiver no computador, dê um F5, se você tiver celular, eu sugiro que você saia e entre novamente. Tem mais alguém como Jefferson que não esteja conseguindo ver os slides? Eu estou no slide 8. Estou exatamente agora no slide etapas do modelo decisório racional. O meu estava assim, mas agora está normal. Está normal. Yara não está vendo, Yara. É isso, estou eu e Yara, ou seja, não está vendo. Gente, façam isso. Tentem atualizar. Se não der certo, saiam e voltem, porque eu não sei porque acontece de umas pessoas verem e outras pessoas não verem, mas outros alunos de outras turmas já falaram que às vezes pode ser a própria internet, né? Então, assim, saiam e entrem novamente se não der certo atualizar, tá certo? Então, mas assim, pelo que eu pude perceber, quem está logado está vendo, né? Porque até agora somente 2 alunos é que manifestaram que não estavam conseguindo ver os slides. Professora, mas saiu uma nota sobre o Teams que estava com problema mesmo, viu? Saiu, eu vi, eu até compartilhei no grupo. Então, tá? Provavelmente deve estar continuando mesmo, esse mesmo problema para alguns. Junta com a internet lenta, né? Então, vamos lá. Quais são as etapas do modelo decisório racional? Tá certo? Identificação e definição de problemas a partir da análise de oportunidades e ameaças do ambiente. Se eu vou ter que tomar uma decisão, eu tenho que identificar a natureza do problema para analisar, para ver, né, as decisões mais apropriadas, as consequências e o que é que ela vai trazer de implicação para o ambiente. Elaboração de diversas soluções possíveis, comparação exaustiva das alternativas e decisão final. Por que está exaustiva, gente? Porque nem sempre a primeira opção é a melhor. Então, você precisa comparar todas as possibilidades de solução possíveis e analisar as consequências que cada uma vai ter antes de decidir. Implementação da decisão ótima, né? Ou seja, a mais adequada, de acordo com os critérios previamente definidos. Critérios esses estão aonde? Olha, gente, os critérios da empresa, os critérios do grupo, tá? Aí vem o modelo de tomada de decisão, que é o modelo racional. Quem é que pode ler aí esse slide aí? Modelo racional. Modelo racional de tomada de decisão refere-se ao processo decisório no qual os administradores tomam decisões ótimas que maximizam os resultados da organização. Dessa forma,
o processo levaria a uma decisão ideal, independente de quem a tomasse. O ideal racional... O ideal racional presume que a decisão é provocada unicamente pela descoberta de um problema e que o processo decisório se constitui em fluxo de produção e análise de informações, o que resultará na identificação e na opção de alternativas para o alcance eficiente dos objetivos organizacionais. Obrigada, minha querida. Tinha um colega também que queria ler. Você leu o segundo slide, tá certo? O próximo que eu vou passar. Então, gente, o que é racionalidade? Racionalidade é objetividade, é razão, é lógica, tá? Então, bem aqui, quando a colega diz aqui, ó, o ideal racional presume, né, pressupõe que a decisão é provocada unicamente pela descoberta de um problema e que o processo decisório vai se constituir o quê? Na análise das informações, tá certo? Que vai resultar, por sua vez, na identificação e na escolha das alternativas mais eficientes, mais eficazes, tá? Mas o mote da questão é exatamente o quê? A análise das informações. Porque um dos objetivos da racionalidade é exatamente reduzir o risco, reduzir a incerteza, que é o que a gente vai estar vendo nesse próximo slide, que são as características desse modelo. Tinha um aluno que, na hora que a colega começou a ler, ele também ia começar a ler, né? Então, vamos aqui. Fui eu. Muito bem, vamos lá. É o Helder? Vamos lá, Helder. Evitar a incerteza, adotando métodos como feedback de curto prazo para desencadear a ação e impor regras para a tomada de decisão. Manter as regras, buscando conservar procedimentos decisórios pelo máximo tempo possível para evitar a tarefa de reelaborar todo o processo. Usar regras simples. Pronto, muito bem, obrigada. Então, gente, o modelo racional, como eu acabei de explicar, ele é um modelo analítico que vai se utilizar muito da questão lógica. Isso com base nas informações, na natureza das informações, na qualidade das informações, para evitar essa incerteza, tá certo? E mantendo essas regras por um maior tempo possível, se tem o quê? O problema resolvido de uma forma mais adequada, tá? É como se fosse assim, gente, o modelo racional, para situações programadas, para situações já vivenciadas, ele é o mais adequado, tá certo? Por quê? Porque ele vai estar utilizando essa racionalidade, essa lógica. Não é óbvio, né, que o sistema da Microsoft Teams deu instabilidade, então a gente remarca essa aula, a gente usa uma outra ferramenta, vamos para o plano B, porque a gente que é professor, a gente tem que ter plano, muitas vezes, do alfabeto inteiro, tá? Então, uma das características do plano, do modelo racional, é exatamente isso, é você tomar decisões simples, mas eficazes. E quais são as etapas desse modelo? Primeira etapa é o monitoramento do ambiente de decisão, da decisão. O que é isso? Nessa etapa, quem vai decidir, ou individual ou grupo, precisa monitorar as variáveis internas e externas, ou seja, os fatores internos, que, por sua vez, vão exercer uma influência, tá certo? Dentro da situação, dentro do conflito, e isso vai o quê? Permitir que a gente acompanhe possíveis desvios nesse comportamento, nessa decisão, tá certo? Então, assim, o que é esse monitoramento? É uma espécie de fiscalização, é o estar de olho. Ele ocorre o quê? Através de indicadores, de informações para se comparar, outros mecanismos, tá certo? É assim, é eu tomar a decisão e eu acompanhar para saber se aquela decisão deu certo. Por quê? Porque essa decisão, tá certo? Ela pode subsidiar futuramente uma outra decisão. Então, eu já tendo uma experiência positiva, eu posso decidir igual
ou semelhante, né? Ou se não deu certo, digo, não, ó, daquele jeito não dá certo, porque a gente acompanhou, a gente viu que não rolou. Segundo elemento, definição do problema da decisão. Esse processo está relacionado com a especificação do problema, né? Que a gente já falou que é uma etapa, você tem que saber o problema para saber como vai decidir. Terceiro elemento, especificar os objetivos da decisão. Nessa etapa, se estabelece os resultados de desempenho a serem alcançados em razão da decisão. Vamos para a próxima. Quarta etapa, diagnosticar o problema. É o momento do aprofundamento, na busca de se caracterizar as variáveis causais envolvidas com o problema. Eu tenho problema, vou identificar, vou diagnosticar, para desenvolver as possíveis soluções, as alternativas de resolução. Nessa etapa são levantadas todas as ações possíveis e disponíveis para alcançar os objetos desejados. E, por fim, avaliar as alternativas, né? Nessa etapa são utilizados modelos, técnicas, estatísticas, a fim de se calcular o risco de probabilidade, né? A fim de se estimar a probabilidade da ocorrência do evento. Eu ainda tenho mais umas duas aqui. Depois que você faz essa análise do risco, você vai escolher a melhor alternativa. Nessa etapa, são utilizados os conhecimentos adquiridos nas outras etapas, que foi aquilo que eu falei, quando eu me referi à questão da importância do monitoramento, nas outras etapas, para orientar a escolha da melhor alternativa. E implementar a alternativa escolhida. O que é implementar? Colocar em prática. Nessa etapa, são empregadas técnicas gerenciais para a sensibilização dos envolvidos na implementação. E são estabelecidos indicadores para monitorar e acompanhar o processo de decisão, tá? Aí vamos agora para o modelo da racionalidade limitada. A gente estava falando do modelo racional e a gente vai falar agora da racionalidade limitada. É feito de acordo com critérios específicos que vão limitar esse processo de escolha a um número de alternativas possíveis. Uma alternativa é selecionada entre as diversas propostas. Essa é considerada satisfatória e aceitável, mas não se trata da melhor escolha possível. Lembra que no modelo racional tem uma parte que eu até falei, que você tem que analisar exaustivamente cada possibilidade, lembra? Nessa daqui, você escolhe, tá certo? Mas não faz essa análise à exaustão e assume o risco. Porque muitas vezes aquilo que você pode escolher não é a melhor escolha possível, tá certo? Aí vem aqui, só para a gente lembrar o que a gente já viu já nas aulas passadas, referente aos tipos de decisão, não é? A gente já viu que existem as programadas e as não programadas. As programadas, eu já até falei no começo da aula, vou só passar rapidinho aqui, são as decisões repetitivas, rotineiras, são as decisões através de processos específicos, né, as normas e procedimentos que a própria organização estabelece. As não programadas são decisões de momento, decisões tratadas pelos processos gerais de solução de problema, ou seja, é aquilo que a gente não espera que vá acontecer, uma coisa inusitada, diversa. E quais são as técnicas de tomada de decisão? Nós temos as técnicas tradicionais e as técnicas modernas, tá? As tradicionais, muitas vezes, são aquelas rotinas, são aquelas decisões que a gente toma porque já é rotineira, por hábito, já tem um procedimento, né? Ou então, no caso das decisões não programadas, é a questão da intuição, da experiência, da regra. Empírica aí, gente, significa experiência, tá certo? Ou seja, eu já vivenciei, e porque eu vivenciei, eu me sinto capaz de tomar uma decisão, porque a situação é parecida. Quais são as críticas a esse modelo, gente? Ele não considera a incerteza. Olha só a questão da racionalidade, da logicidade, tá certo? Não considera
A ambiguidade. O que é ambiguidade? É exatamente as possibilidades de uma situação ser diferente daquela que se encontra, né? Então, assim, ela é muito analítica, ela é racional, ela precisa que você analise a informação, né, para tomar a decisão de uma forma mais adequada, mas, ao mesmo tempo, ela não te dá essa liberdade de escolha, de pensar fora da caixa, de pensar em outras possibilidades. Grau de certeza na decisão. Gente, eu tomei um susto, agora vocês não viram, mas eu dei assim um saltinho, né? O meu cachorro acabou de passar por meio das minhas pernas, eu não esperava que ele fizesse isso. Ele estava meio que choramingando ali na porta, meu esposo, meu filho deve ter aberto a porta, ele entrou suave na nave e eu não percebi. Dar aula em casa é isso, né? A gente está sujeito a esses sustos. Então, gente, grau de certeza na decisão. As organizações, muitas vezes, elas se deparam, né? Oi, Helder, ia fazer um comentário? Não? Posso continuar? Então, vamos adiante. As organizações, muitas vezes, gente, elas podem se deparar com problemas em vários graus de complexidade, como eu já falei no comecinho, né? Um problema, ele pode ser definido como uma discrepância, que a discrepância é a divergência, tá? Entre o que poderia ou deveria ser feito, levando sempre em consideração as metas e objetivos. E eles são divididos em problemas estruturados e não estruturados, que vai acarretar exatamente o quê? As decisões programadas e não programadas. Aí, para finalizar esse tópico aqui, tá? Quais são as decisões? A gente já até viu, risco, certeza e incerteza. A gente vai fazer uma breve recapitulação sobre isso daqui, que o problema estruturado, ele pode ser dividido nessas 3 categorias, tá? Decisões sobre certeza, é quando a gente tem conhecimento da informação, né? Onde as variáveis são conhecidas e a relação entre a ação e as consequências é determinística, ou seja, a decisão conduz a um resultado específico. Eu conheço o problema, eu vejo a qualidade e a fonte das informações, e isso vai reduzir o meu risco e eu vou tomar uma decisão certa. Sob risco, onde as variáveis são conhecidas, mas a relação entre a consequência e a ação, tá certo? É preciso ainda ser calculado o risco em termos de probabilidade. Decisão sob incerteza, onde as variáveis não são conhecidas, mas as probabilidades para determinar a consequência de uma ação são desconhecidas, ou seja, o risco é iminente. A gente não pode determinar, né, o grau da certeza, porque as possibilidades associadas aos resultados são totalmente desconhecidas, tá certo? Aí a gente termina aqui o modelo de tomada de decisão. Nós vamos entrar agora, deixa eu ver aqui, na questão da centralização, descentralização e a delegação. Aí eu vou tentar aqui, gente, deixa eu ver se vai dar certo. Não vou nem dizer aqui, porque se não der certo, eu não criei expectativa em vocês. Espera aí. Ontem, na aula que eu fui dar ontem, deu certo. Vamos ver se vai dar certo aqui também. Por que tu disse que eu sou uma graça, Nazaré? Agora que eu tô vendo, a professora só deu uma graça. Porque eu falei do meu cachorrinho, do susto que eu tomei. Teve uma aula aí, acho que foi minha aula da quinta-feira. Eu tive que colocar ele nos meus braços para mostrar o pessoal. Porque ele estava choramingando, e eu estava sem fone, o pessoal ouviu o choramingo dele. É mal de casa que quem manda é o cachorro, porque aqui em casa eu não mando em nada, não, quem manda é ele. Acostumada a fazer tudo acostumada a fazer tudo o que quer, mas deixa eu ver aqui se vai dar certo o que eu quero fazer com vocês. Só um minuto. Ah, ele já saiu. Já pegou o beco, como diz. Mas até o final da aula, eu vou ver se eu pego ele e mostro ele para vocês. É o vovô da casa, vai fazer 12 anos, se Deus quiser, semana que vem. Ele foi o presente de aniversário do meu filho. Meu filho tinha 10 anos de idade e pediu um irmão de presente. Essa que é a verdade, né?
Aí eu disse, um irmão, você não quer um irmão. Com 10 anos eu tenho outro menino. Ele, eu sou muito só, de filho único, né? Eu sou muito só, eu não tenho um irmão, não tenho nem um cachorro. Aí eu disse, não, isso aí eu posso resolver. E quando ele fez 20 anos, eu fiz uma postagem, quando o cachorrinho chegou nos 10 anos dele, e fiz a postagem quando ele fez 20 anos, o cachorrinho, né, com 10 anos de idade. Ele até disse, vamos postar de novo. Então, vamos ver aqui, gente. Vocês estão conseguindo ver aí a tela que eu coloquei de um vídeo do YouTube? Sinalizem aí para mim. Sim, professor. Sim, professor. Yes, então vamos ver se o áudio vai sair. É um videozinho curto, tá? Que vai introduzir a centralização, a descentralização e a importância da delegação, tá certo? Então, vou colocar depois o link desse vídeo no nosso grupo, mas eu preciso que vocês escutem, prestem atenção, tá certo? Então, vamos ver se o áudio vai sair legal, tá? Professora, está sem áudio, viu? Vixe. Aqui também. Vocês não estão conseguindo ouvir? Peraí. As pessoas que estão aqui lidando diretamente com o cliente, que estão... Começou agora. Olá, pessoal. Vídeo, professor. E nesse vídeo a gente vai ver centralização e descentralização. Joga a vinheta. Pessoal, centralização e descentralização. A centralização, ela ocorre quando a maior parte das decisões é tomada no topo, aqui na cúpula da organização. Já a descentralização é o contrário, quando você tem a maior parte das decisões é tomada aqui na base. As pessoas que estão aqui lidando diretamente com o cliente, que estão resolvendo o problema, ou seja, quando a gente fala que é descentralizado é porque a decisão, em boa parte, é delegada para o pessoal que está aqui embaixo, está dispersa pela organização. É muito comum a gente falar, tal organização é muito centralizada, meu chefe é muito centralizador. O que significa isso? Que boa parte das decisões, as principais decisões, são tomadas todas pela chefia, tá? A descentralização é o contrário. Então, quando a gente tem a descentralização numa organização, isso significa o quê? Que a decisão, o poder de tomada de decisão está espalhado pela organização. Aquela pessoa que provavelmente está lidando ali diretamente com o cliente, está executando aquela tarefa, ela tem mais autonomia, ela tem poder de decidir sobre o trabalho dela, sobre ali a questão que ela está lidando, tá? Então, centralização, novamente, é quando a maior parte das decisões é tomada na cúpula. A descentralização é quando a maior parte das decisões está espalhada pela organização, está na ponta, na base, ok? Então, volta para mim aqui. Naturalmente, a gente tem vantagens e desvantagens para cada uma dessas situações. Então, vamos lá, no caso da centralização. Pessoal, quais são as vantagens da gente ter uma centralização da tomada de decisão? A gente tem decisões mais consistentes com os objetivos da organização, porque, afinal de contas, como tem menos gente decidindo, né, são só os chefes decidindo, eles muitas vezes têm mais conhecimento de quais são os objetivos ali, estratégicos da organização, do que as pessoas que estão ali na base. Tem uma maior uniformidade dos procedimentos, das políticas, porque são menos pessoas decidindo, né, são só aqueles chefes. Você aproveita melhor aqueles administradores do topo. Então, é natural, vem para mim aqui, é natural que se você tem ali aquele profissional da cúpula ali, o diretor, o presidente da organização tomando a decisão, você aproveita melhor ali, talvez, aquele maior conhecimento, aquele profissional, maior experiência que ele tem. Então,
você aproveita melhor esse conhecimento do que quando a decisão é descentralizada, está ali espalhada pela organização. O que mais? Volta para cá. Redução do risco de erro do subordinado, por ele não ter um conhecimento, por ele não ter ali uma informação, e é mais fácil de você avaliar ali, responsabilizar quem está tomando a decisão, né? São menos pessoas, é mais fácil você avaliar ali o controle. De você controlar aquela decisão, de você avaliar aquela empresa. Agora, quais são as desvantagens? Primeiro, o distanciamento. O chefe, em geral, ele não está lidando diretamente com aquele cliente, não está lidando diretamente com aquela atividade, então ele toma uma decisão mais distanciado ali do que está acontecendo, né? Tem menos contato com as pessoas, com as situações. Dependem ali os subordinados o tempo todo do superior. Então, vem para mim aqui. É muito comum, quando a gente está vendo uma situação de uma empresa que é centralizada, daqueles subordinados falar, eu não tenho autonomia para nada, eu não tenho como decidir, eu preciso do meu diretor. Então, se esse cara está doente, está de férias, está longe, está sem o celular ligado, você fica paralisado ali, porque você não tem autonomia para tomar a decisão. Então, essa dificuldade, às vezes, daquele chefe tomar a decisão pode gerar uma paralisia, uma lentidão no processo de decisão. Tá? Volta para mim aqui. Você tem uma desmotivação, às vezes, do profissional que está ligado, então, ou seja, aquela falta de autonomia gera uma insatisfação, uma desmotivação. Você não estimula ali a criatividade e a inovação, porque aquele profissional que está ali embaixo, ele não tem autonomia, ele não pode tomar decisão, ele não pode buscar novos caminhos, e muitas vezes você tem uma demora na implementação das decisões e maior custo operacional por esses problemas que a gente já falou. Ou seja, demora para tomar a decisão, às vezes aquela decisão está um pouco desfocada do problema e por aí vai. Agora, a descentralização também tem suas vantagens e desvantagens. E é mais ou menos o contrário do que a gente viu na centralização, né? Então, quais são as vantagens da descentralização? Você tem maior agilidade na tomada de decisão, porque quem está tomando a decisão é o próprio funcionário ali que está com o problema. Decisões mais adaptadas às condições locais. Então, vem para mim aqui. É muito comum no setor público a gente vê isso direto. Depende de Brasília. Brasília não sabe da realidade aqui, da comunidade local. Quando é aquele funcionário que mora na comunidade local, ele vai entender melhor esses problemas, vai entender melhor essas circunstâncias e vai tomar decisões mais adaptadas àquela realidade. O que mais? Volta para a tela aqui. Maior disponibilidade do tempo daquele administrador do topo, da cúpula. Então, se ele não precisa tomar decisão de tudo, ele tem mais tempo para pensar estrategicamente, passar a se concentrar em outros aspectos, né? Promove gerentes autônomos, motivados e responsáveis, porque o cara passa a poder tomar decisão, passa a ter mais autonomia, e você passa a ter maior facilidade para avaliar esses gerentes, essas unidades. Agora, quais são as desvantagens? Primeiro, você perde a uniformidade nas decisões. Natural, vem para mim aqui. Se tem um monte de gente tomando decisão, se a decisão está espalhada pela organização, as pessoas têm maneiras diferentes de encarar os problemas, têm visões diferentes, às vezes, da realidade. Então, as decisões vão ser mais, vão ser mais espalhadas, diferentes, né? Então, se, por exemplo, ao invés de você tomar a decisão só em Brasília, cada cidade vai ter autonomia para tomar sua decisão, o cara que vai decidir no Rio de Janeiro talvez não decida igual ao colega que vai decidir lá no Paraná, ou lá no Pará, ou lá no Acre. Então, cada um vai ter uma maneira de encarar aquele problema e as decisões vão ser diferentes. Volta para mim aqui. Uma tendência maior ao desperdício e à duplicação de recursos, canais de comunicação ficam mais dispersos pela organização, maior dificuldade de localizar o responsável por decisões erradas, tem muito mais gente tomando decisão, você não aproveita tão bem o especialista, que muitas vezes está ali no topo da organização, e maior dificuldade de avaliar o desempenho da organização como um todo. Então, a descentralização, complementando aqui, é o que vai gerar um instrumento que a gente conhece como delegação. O que é a delegação, pessoal? Delegação é a transferência da parcela de autoridade e de responsabilidade para o subordinado.
Então, vem para mim aqui. Ao descentralizar, a gente tem que o quê? Tem que delegar. Então, se eu sou o presidente da organização e eu não quero tomar decisão de tudo, eu viro para o meu subordinado e falo o seguinte: olha, fulano, até um valor X, por exemplo, você decide aí. Então, eu vou te dar alguns parâmetros de decisão, até onde você pode ir, que tipo de situação você pode decidir. O que eu estou fazendo? Eu estou te passando a autoridade para tomar a decisão e, obviamente, um pouco da responsabilidade. Talvez não tudo, porque eu continuo sendo responsável em último caso, mas uma parcela de responsabilidade eu passo para aquele subordinado. Tá? Então, quando a gente delega, a gente transfere a autoridade para aquele subordinado. Então, vem para cá. O que é autoridade, então? Autoridade é o direito de tomar decisão, de alocar recurso. E a responsabilidade é o dever de fazer aquela atividade, de cumprir as tarefas, de ser responsabilizado também se algo der errado. Por que uma vem com a outra, gente? Vem para mim aqui. Porque não faria sentido, por exemplo, eu responsabilizar alguém sem que aquela pessoa tenha autoridade. Então, vamos imaginar que eu te escolha para ser o técnico do Flamengo, por exemplo. Então, você vai ser o técnico do Flamengo, mas olha, você não vai poder escalar o time, não. O time, quem escala é o presidente do clube. E também o esquema tático você não pode mais fazer, porque vai ser o esquema assim, assim, assado. O treinamento também você não tem como escolher como é que vai ser feito o treinamento. Ou seja, eu não te dou autoridade nenhuma. Você vai ter como ser responsabilizado pelo resultado? Não. Se eu não te dou autoridade, se eu não te dou autonomia, eu não tenho como te responsabilizar. Ou seja, se você não pode escolher nada, eu não posso te responsabilizar pelo resultado. A mesma coisa também digamos assim, não faria sentido. Ou seja, eu só te dar autoridade, você tem o poder de decidir tudo e eu não poderia te responsabilizar por nada, como era antigamente aqueles reis absolutistas, né? Eles tomavam todas as decisões e não eram nunca responsabilizados. Também não faria sentido. Então, uma coisa vem com a outra, ok? Então, volta para cá. Vamos dar uma olhada como isso pode ser cobrado. O procedimento de descentralização está associado ao repasse de atribuições e responsabilidades ao setor subordinado ali. Tá certo, pessoal? Tá certo. Ou seja, na hora que eu estou descentralizando, eu estou virando ali para aquele setor e estou dizendo, ó, você tem mais autonomia, você pode decidir em relação a isso e estou te dando responsabilidade também, gabarita a questão certa. Questão certa. Vamos mais uma. Em um órgão público, as decisões são concentradas nos níveis mais altos da hierarquia. A direção do órgão gostaria de promover a descentralização das decisões como forma de incentivar a autonomia e a responsabilização dos gerentes. No entanto, a centralização das decisões apresenta vantagens em relação à descentralização, tais como. Então, a gente está querendo aqui o quê? As vantagens da centralização, né? Vamos lá. A centralização torna o processo decisório mais ágil e flexível? Não. O que fica mais ágil e flexível é a descentralização, né? Estimula a aprendizagem dos gerentes médios? A mesma coisa. O que estimula essa aprendizagem seria a descentralização e não a centralização. Gera decisões mais consistentes com os objetivos globais da organização? Agora sim. Se quem está tomando decisão são os chefes ali, os principais executivos daquela organização, você vai ter decisões mais consistentes com os objetivos dela, porque esses caras sabem melhor quais são os objetivos estratégicos do que os profissionais do nível operacional, por exemplo. Reduz custos e tempo de implementação? Também seria uma vantagem da descentralização e facilita o fluxo de informações e comunicação, também não é uma vantagem da centralização e sim da descentralização. Gabarito letra C. Volta para mim aqui. Mais uma vez, se você curtiu, dá o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Um grande abraço. Ok, gente. Vamos voltar aqui. Pronto, voltamos. Então, eu trouxe esse videozinho introdutório para a gente ter uma ideia, né, do que é a centralização, descentralização
e no que implica no processo de delegação, que é o que a gente vai estar vendo, né? Então, assim, o rapaz do vídeo, ele é um professor de cursinho, né? Tanto é que ele traz no final algumas questões onde ele discute, né? As vantagens, as desvantagens e as alternativas. Então, gente, jogando para vocês aqui, o que é que vocês acham? O gestor, ao tomar uma decisão, né? É melhor o quê? A gente centralizar, descentralizar, o que é que vocês entenderam? Né? É mais vantajoso centralizar, descentralizar? Eu queria ouvir vocês um pouquinho aí. Oi? Vocês estão logados, estão me ouvindo? Eu vejo que tem muitas empresas atualmente tentando fazer isso, né? Fazer o quê? Centralização ou descentralização, Breno? Descentralização. Tipo, eu trabalho na Ambev, a cervejaria, né? Lá eles estão dando muita autonomia para nós resolver os problemas na rua, coisa que 2 anos atrás a gente não pensava em ter. Uhum. Tipo, fechar algum contrato de exclusividade, alguma coisa assim do tipo. E, na sua opinião, você acha que isso é positivo? Você acha que resolve? Eu acho que resolve muito e, tipo assim, o cliente se sente mais importante. Tipo assim, tem muitos problemas que a gente não conseguia resolver, tinha que passar para o superior e tentar resolver. E, no caso, agora está diretamente com a gente. Uma das vantagens da descentralização, gente, é exatamente isso. Dar autonomia e fazer com que as coisas fiquem mais ágeis, sejam mais rápidas, né? O que mais? Deixa eu ouvir vocês aí. Deixa eu pegar logo aqui para projetar aqui um slide aqui em relação a esse tema. Só um instante, tá, gente? Vou ver aqui. Está carregando o arquivo. Esses slides a gente tem visto desde as nossas primeiras aulas, então eu vou dar uma avançada nele, tá certo, gente? Aí é importante saber se vocês realmente vão estar vendo, porque às vezes quando eu dou essa acelerada, alguns não conseguem ver. Aqui. Pronto, vamos ver aqui. Eu estou no slide 44, falando sobre centralização. Como é? Eu vou passar se tu fizer os trabalhos e se tu assistir às aulas. Olha, tu acha? Esse rapaz é muito brincalhão. Então, gente, ó, todo mundo entendeu com o vídeo, né, exibido, o que é centralização e descentralização, do que é que isso implica na delegação. Então, veja só, centralização, como já está dizendo, ó, centraliza, tá certo? Por que se centraliza? Muitas vezes, tá? As empresas centralizam porque são empresas mais conservadoras, que utilizam um estilo de liderança mais autocrático, e elas centralizam o poder de decisão na figura do diretor, do dono, do presidente, tá certo? Tá? Então, assim, também para manter um nível de uniformidade maior das decisões, tá certo? Por quê? Porque como a decisão vai passar só por uma pessoa, então existe uma uniformidade, uma padronização. É óbvio que é uma decisão que vai ser tomada de uma forma mais rápida, porque como está centralizada numa pessoa,
ele decide. Vejam bem, nós estamos falando aqui de conceitos, eu não estou dizendo se é a decisão, se o reflexo é o mais adequado ou não, tá? Então, assim, quando a estrutura organizacional, às vezes, não permite uma descentralização. Então, às vezes, é uma empresa pequena, com poucas pessoas, tá certo? E as pessoas que têm trabalho em setores que não tem nada a ver com o seu, como é que você vai fazer ali uma decisão compartilhada se vai implicar no seu setor e não no do outro? Entendeu? Então, assim, as variáveis externas, muitas vezes, contribuem para que você tome uma decisão somente, sozinho, né? Então, assim, muitas vezes o gestor não quer que a ideia do outro, tá certo, se sobrepõe à ideia dele, né? Ou seja, ele não quer que essa pessoa lhe faça sombra, ele não quer que a outra pessoa brilhe. Isso, gente, é muito comum, tá certo? As pessoas hoje, esse nível de competitividade que a gente vive em termos de acirramento, de empresa, não é só de empresa com outra empresa em termos de concorrência, não, é dentro da organização também. Muitas vezes você concorre com o seu colega. Então, assim, muitas vezes até a ideia do seu colega é até melhor, mas você não quer admitir, né, do seu subordinado é melhor, mas você não quer admitir com medo de que ele brilhe mais do que você. Comportamento inseguro, né? Tá? A descentralização. Quais são os motivos da descentralização? Muitas vezes a carga de trabalho da alta administração é muito volumosa e complexa, se concentra muito naquela pessoa e acaba o quê? Gerando uma lentidão, uma demora, porque como se concentra tudo numa pessoa só, Ave Maria, a criatura não tem tempo para nada, então muitas vezes essa carga de trabalho ela é tão intensa, ela é tão alta, que o meu estilo de gestão pode ser até centralizador, mas eu me vejo obrigada a descentralizar para dar conta, tá certo? Por quê? Porque no que eu centralizo, essa decisão ela vai ser lenta, e essa lentidão pode provocar o quê? Né? Pode provocar que aquela situação de conflito ou divergência se perdure mais do que o necessário, provocando dificuldade com o cliente, provocando um clima organizacional ruim, tá certo? Então, percebe-se a necessidade de um desenvolvimento gerencial, tá certo? Da média gerência e da baixa administração. Ou seja, a centralização, muitas vezes, ela costuma ser em quem está no alto da pirâmide, né? Eu acho até que eu comentei aqui com vocês uma vez que eu trabalhava num setor que para eu trocar a lâmpada, eu tinha que passar um e-mail para fulano, para ciclano, para Beltrano. Aí o que é que eu fiz? Como a lâmpada queimada, ela refletia, impactava diretamente no meu computador e ficava escuro, e eu já sou cega, né? Até trabalhei 1 ou 2 dias com a lâmpada queimada abrindo a janela, aí eu ficava com calor. Aí eu disse assim, ou eu trabalho no escuro e no ar-condicionado, ou eu trabalho no claro e fico com calor. Resolvi comprei a lâmpada. Comprei a lâmpada. Ou seja, uma coisa simples, de uma natureza simples, mas concentrou-se tudo num gestor e num processo, tá certo? Então, é preciso dar autonomia para as pessoas que estão no meio da pirâmide, na média gerência, e abaixo da pirâmide. Aliás, na base da pirâmide, tá certo? Precisa-se ter uma maior participação e motivação da equipe para se envolver nesse processo. Porque, olha, gente, quando você dá autonomia para a sua equipe, numa decisão simples, a pessoa que foi confiada, ela vai se sentir importante. Por quê? Porque ela vai pensar assim, o meu gestor está confiando em mim, ele está descentralizando, porque quando eu descentralizo, eu automaticamente delego, eu dou autonomia para você resolver aquele conflito, para você resolver aquele problema, entendeu? Então, a delegação, ela vai aumentar a produtividade da equipe, tá certo? Ela vai fazer com que essa confiança, tá? Essa autoestima, essa autonomia naquele funcionário aumente. Por quê? Porque se eu me sinto,
como é que eu posso explicar? Se eu sinto que o meu gestor está confiando em mim, eu vou fazer por onde dar o crédito dessa confiança. Ou seja, existe um aumento considerável da motivação nas pessoas envolvidas, né? Consequentemente, no que eu descentralizo, que eu delego, a tendência é diminuir a burocracia nas tomadas de decisões, tá certo? Então, assim, não fala com o chefe do setor. Não, menina, esse tipo de coisa, a Cláudia já resolve, vamos falar com ela, tá certo? Então, melhora o desempenho da equipe, melhora o clima organizacional do setor e, consequentemente, da empresa. E isso, gente, muitas vezes o gestor, ele não quer fazer isso porque ele tem medo de perder o lugar dele, mas não é isso, gente, olha, o gestor, ele não é que ele não tem que botar a mão na massa, porque tem muito gestor que bota a mão na massa e a equipe fica muito feliz, tá certo? Por isso, mas o gestor, ele precisa coordenar projetos mais complexos, ele precisa pensar, né, em soluções de uma maior abrangência, e muitas vezes nós sabemos disso, tá certo? A rotina nos absorve. Quem trabalha com demanda de trabalho, com rotina, sabe disso. Então, assim, às vezes você tem que parar para ler um artigo, para ler um livro que vai te subsidiar naquele projeto, você não consegue fazer isso na empresa, tá certo? É o telefone tocando, é gente chegando, tá certo? Então, essa descentralização, tá certo? Essa delegação não vai implicar em você perder poder, em você perder sua linha de comando. Vai implicar em você poder coordenar projetos mais complexos. Eu tive uma chefe, eu até comentei isso daqui, que ela dizia assim, ser chefe é muito bom, ser gestor é muito bom, porque a gente não faz nada, tá certo? Ela delegava, ela dava autonomia para cada um fazer, dentro daquilo que ela podia, mas ela ficava, ó, de olho, ela supervisionava. Sabe por quê? Porque se a gente fizesse alguma coisa errada, tá? O que é que acontecia? Ia refletir nela. Só um minutinho, Idemar, que já leu a tua pergunta, tá? Ia refletir nela. Por quê? Porque ela não me treinou, ela não me capacitou, ela não me explicou o suficiente para me delegar uma tarefa, tá certo? Então, não é eu pego que o filho é teu, não é assim, não. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que monitorar exatamente para saber se você está fazendo da forma correta, tá certo? Por quê? Porque se você fizer de uma forma errada, vai recair quem? No gestor. Deixa eu ver o que é que o Demar está perguntando. O melhor modelo de tomar decisão vai ser variante? Sim, com certeza. E, ó, com o tipo de negócio, com o estilo de gestão, tá certo? Que às vezes a empresa, ela é conservadora, e por ser uma empresa conservadora, ela tende a ser mais rígida em alguns processos, tá certo? Então, o estilo de gestão vai ser uma empresa mais de vanguarda, uma empresa mais moderna, que utiliza estilo de liderança situacional, tá? Ela já vai ter um outro tipo de decisão, normalmente coletivo, porque aí vai valorizar a questão da decisão da gestão compartilhada, entendeu? Até aqui tá tranquilo, gente? Vocês compreenderam? Isso aqui é só um norte, tá certo? Para a gente, na aula que vem, eu vou estar retomando, a tarefa que eu vou passar vai ser em cima desses conceitos. A aula que vem a gente vai falar sobre o empowerment, tá certo? Não vou falar hoje. Hoje foi a introdução da centralização, da descentralização. Só um instante, gente, só um instante. Eu fui tentar pegar aqui o Raj para mostrar para vocês, mas ele não gostou muito não, né? Tá? Então, pessoal,
A tarefinha que eu vou estar passando para vocês na semana que vem vai ser em cima desses conceitos que a gente viu agora, tá certo? Para a gente fixar. Aí a gente vai dar uma retomada e eu vou ver se eu falo da questão do empowerment, que aí vocês vão conhecer o que é isso daí, tá? Então, só recapitulando. Hoje nós vimos item 3.6, decisão em grupo ou individual, 3.7, tomada de decisão modelo racional, tá? Vimos o item 4 da unidade 1, que é a hierarquia e tomada de decisão. A gente já tinha visto na aula passada os níveis hierárquicos de decisão, mas a gente deu uma recapitulação hoje. Vimos item 4.2, centralização e descentralização, e o 4.3, importância da delegação. Sendo que centralização, descentralização e importância da delegação, a gente introduziu. Nós vamos ver com mais propriedade na aula que vem, tá certo? E finalizando com a questão do conceito do empower. Deixa só. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar, tirar alguma dúvida? Olha, gente, nós somos 76 alunos presentes. Que é aqui. Vocês estão vendo o dono da casa? Aí, ó. Eu fui pegar nele e eu fiquei com medo que ele me mordesse e pedi meu filho para trazer, ó. Vence, mamãe, olha os alunos que não querem te ver. Pronto, filho, obrigada. O filho também é bonitão, viu? Ai, o filho também é bonitão? Aí, Thales. Ele deixa o Thales, porque assim, o Thales conviveu com ele esse tempo todo, né? Então, assim, se eu quero pegar nele, ele acha que eu vou dar banho. Por isso que ele rechaça assim um pouco, né? Porque quando eu